Mateus capítulo 26, versículo 38 ao 46. E eu quero dar um destaque aqui para o versículo 41. Mas vamos lá, diz assim: Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem por uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode ser passado de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados, pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Esse texto é muito interessante. Nós vamos ver Jesus ali no Getsemane, naqueles últimos instantes dele ali antes de ser traído, e ele chama Pedro, Tiago e João e pede para que eles estejam ali com ele, vigiando, orando juntamente com ele, porque a sua alma está profundamente angustiada. Ele vai falar no versículo 37 aqui que ele está muito angustiado e ele pede para que estes seus discípulos, que são apóstolos, né, se fiquem ali vigiando, orando juntamente com ele por causa da angústia que ele está sentindo ali. E quando nós chegamos no versículo 41, nós vemos que Jesus vai até eles e encontra eles dormindo. E aí então Jesus faz uma advertência para eles. Jesus diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes nós lemos isso daqui, e eu já vi vários pastores pregando nesse texto aqui, e afirmando que o que Jesus está dizendo aqui é: cuidado, a carne é fraca, você vai cair no pecado e tal, porque se você não vigiar e orar, você cai no pecado. E não está errado, não vou dizer que isso esteja de todo errado. Realmente nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, para que nós não venhamos cair em pecados. Mas aqui, o que Jesus está repreendendo eles não era com relação a eles caírem em pecados como pecados na área sexual, pecados dos mais diversos que existem. Vamos entender o contexto aqui. Pense comigo. Jesus está no Getsemane, angustiado, e pede para que eles estejam ali vigiando com eles, orando com ele, naquele momento ali em que ele está angustiado, porque ele sabe que está prestes a ser traído. Então Jesus ele vai e pede para eles orarem, só que Jesus volta e encontra eles dormindo. Eles não ficaram orando com Jesus como Jesus havia pedido. E aí então Jesus os repreende dizendo: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está dizendo aqui? O nosso espírito, na verdade, está pronto, já está preparado. Jesus, o Espírito Santo de Deus, já tem agido em nós, de modo que ele já tem nos despertado no sentido de que nós já temos a plena consciência de que nós precisamos de Deus, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ter tempo de oração, nós precisamos nos dedicar à busca pela vontade de Deus, da palavra de Deus. Nós precisamos disso na nossa vida. O nosso espírito, na verdade, já sabe disso, ele já está pronto e sabe disso. Mas a nossa carne é fraca. E é fraca a tal ponto de que por mais que nós saibamos que nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença de Deus, nós trocamos isso pelas coisas fracas, pela fraqueza da nossa carne, que é o quê? Nós preferimos dormir, como os discípulos aqui fizeram. Nós preferimos deitar no sofá e assistir, às vezes, um bom filme, uma série, ou ficar vendo besteira no celular apenas e passando o feed e olhando um monte de baboseira, ao invés de nós orarmos, dedicarmos tempo na busca pela presença de Deus, dedicarmos tempo orando, lendo as Escrituras, lendo bons livros que vão trazer para nós uma grande edificação. É sobre isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala que o Espírito está pronto, ele está dizendo que nosso Espírito realmente sabe o que nós precisamos e ele está preparado, sabendo o que nós necessitamos. É por isso que você sente esse incômodo, esse desejo, fala assim: eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia. Nossa, eu sei que eu preciso disso. Mas por que você não faz? Porque a carne é fraca. Porque você prefere, ao invés de estar lá lendo a Bíblia, você prefere deitar e tirar um bom cochilo. Ao invés de você ir orar, você prefere continuar dormindo até mais tarde um pouco, ou ir dormir um pouco mais cedo, ou tirar um cochilo à tarde. Ao invés de você orar, ler a Bíblia, ler bons livros, buscar mais conhecimento das Escrituras, o que você faz? Você vai assistir um filme, relaxar, você quer sempre se divertir, atender às necessidades da carne, ao invés de atender às necessidades do Espírito. Por quê? Porque a nossa carne é fraca. A nossa carne, ela sempre vai querer dormir um pouquinho mais. Então, Jesus está falando aqui, é o quê? Da preguiça. Preguiça. Esses homens que eram homens que andaram com o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, eles não conseguiram ficar uma hora sequer, vigiando, orando com Jesus ali. Por quê? Por causa da preguiça, do sono. Nós precisamos vencer a nossa carne, a preguiça. O desejo de ficar somente com preguicinha e dormindo, e vendo filmes, e vendo séries, e nos divertindo. Nós precisamos vencer isso. Essa é a fraqueza da nossa carne. Quando nós realmente entendemos a importância de orar, de vigiar, de orar, de buscar a presença de Deus, nós vamos cada vez mais conhecer as Escrituras, e aí nós vamos ser cada vez mais fortalecidos espiritualmente e também na nossa carne. E nós não vamos nos render a essas coisas. Ouça uma coisa que eu vou te dizer aqui. Você não faz aquilo que você quer. Você tem que fazer aquilo que você precisa.
Se nós formos fazer somente o que nós queremos, nós só vamos dar vazão à inclinação má da nossa carne e nunca vamos fazer o que precisamos. Então, não faça o que você quer, faça o que você precisa. Muitas vezes você quer tirar um cochilo de 2 horas lá e tal, mas o que é que você precisa hoje? Você já leu a Bíblia toda? Não, nunca li toda a Bíblia. Então o que você precisa é ler a Bíblia. Então ao invés de tirar 2 horas de cochilo, vá tirar 2 horas onde você esteja lendo as Escrituras. Ao invés de você ficar lá 2 horas assistindo um filme da Netflix, você orou essa semana? Você gastou tempo buscando a presença de Deus essa semana em oração? Não. Então você não vai fazer o que você quer. A sua carne fraca quer ir lá ficar 2 horas deitado, espreguiçado no sofá, assistindo filme. Mas o que você precisa é ter tempo de oração. Então você não faz o que você quer, você faz o que você precisa. Por quê? Porque a nossa carne é fraca, é preguiçosa. E nós sabemos, o nosso espírito está pronto e ele sabe do que ele precisa. O que ele precisa? Da presença de Deus. Ele precisa buscar a palavra de Deus, orar. Então nós precisamos vigiar e nós precisamos orar. Se você tem sido alguém que tem dado muito mais crédito e ouvido à sua carne e tem sido fraco, só gasta tempo, os seus tempos livres. Você trabalha o tempo todo, mas o tempo livre que você gasta fazendo o quê? Dormindo, vendo filmes, olhando o feed do celular, fazendo coisas somente supérfluas. Então é hora de você tomar uma posição e passar a dar ouvidos ao que você realmente precisa e ao seu espírito que está pronto, e não à sua carne que é fraca.